A paz do Senhor Jesus. Hoje vou estar meditando no Evangelho de Marcos, no capítulo 16, no versículo 15 e 16, onde vai falar. E disse-lhes, ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Então o ide é para todos. A nossa obrigação é levar a palavra do Senhor, independente se vão crer ou não. Porque somos só instrumentos usados pelo Senhor. Quem coloca arrependimento no coração do homem é o Espírito Santo de Deus. Então, o nosso dever a gente tem que fazer. A gente tem que pregar a palavra, Não lembra do profeta Jeremias que pregou para aquele povo, o povo não deu ouvido, povo de dura cerviz, coração duro, O profeta falou, e muitos ali, não vou falar todos, mas muitos ali não deram ouvidos. Então, a nossa obrigação é levar a palavra do Senhor, e dentro de tempo e fora de tempo, como se fala na palavra também, que se encontra no livro de 2 Timóteo, no capítulo 4, no versículo 2, vai falar: que pregas a palavra, enche a tempo e fora de tempo, retaguardas, repreenda, exortes com toda a longanimidade e doutrina. Então, não espere ficar o tempo perfeito para levar a palavra, leva a palavra, porque o tempo está acabando, o tempo está findando, Jesus está à porta, Jesus está voltando, Tem muita gente que está morrendo sem ouvir a palavra do Senhor. O profeta Zacarias também vai falar em Zacarias 4, no versículo 6. E respondeu e me falou, dizendo, esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo, não por força nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Então a gente é só instrumento, mas é o Espírito Santo de Deus que vai convencer o homem do pecado. Que a gente possa levar a palavra, dentro do tempo, fora do tempo, a qualquer momento. Não precisamos esperar o momento perfeito. A hora de levar a palavra é agora. Porque tem muitas almas perecendo sem ouvir a palavra do Senhor. Vou estar deixando mais uma meditação aqui para os irmãos, onde se encontra em 1 Coríntios 3:6, que vai falar: eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu crescimento. Então a gente planta, a gente rega, mas quem dá o crescimento é o Senhor Jesus. Vou estar lendo mais uma passagem que se encontra no livro de 2 Coríntios, do 7 ao 10, onde vai falar: porque a tristeza segundo Deus opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende, mas a tristeza do mundo opera a morte, Então, o Espírito Santo convence o homem do pecado e opera o verdadeiro arrependimento genuíno, A gente tem que deixar Deus nos usar. Nós devemos levar a palavra do Senhor, não ter vergonha de levar a palavra do Senhor, A gente leva a palavra, porque a palavra de Deus mesmo fala que a palavra dele não volta vazia. E em Isaías 55, no versículo 11, vai falar: assim será a palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que eu enviei. Porque muitas das vezes a gente acha que a gente está falando a palavra do Senhor, que ela vai voltar vazia, não. Uma hora, aquela palavra ela vai ficar no coração da pessoa e ela vai germinar. Como no meu caso mesmo, Eu venho conhecendo da palavra, desde que eu era criança. Meu avô me levava para a igreja desde criança, comprava saia para mim. E eu não tava nem aí, vou ser bem sincera, mas um dia, aquela palavra que foi plantada no meu coração lá atrás, ela germinou. A palavra do Senhor ela não volta vazia, Uma hora o Senhor toca, como ele tocou na minha vida. Então, às vezes a gente pensa assim, mas eu tô levando a palavra e ninguém tá dando ouvido. A sua obrigação você está fazendo. Que é a nossa obrigação levar a palavra, mas é Deus que vai colocar arrependimento no coração da pessoa, Porque muitas vezes a pessoa está aí morrendo, tem muita gente morrendo sem conhecer a palavra, Muitas pessoas estão paradas, não estão fazendo o ID, e o ID é para todos. Eu vou deixar mais uma meditação aqui para os irmãos, que se encontra no livro de Ezequiel, no capítulo 2, eu vou estar lendo do versículo 4 ao 8, que fala assim: E os filhos são de semblante duro e obstinados de coração. Eu te envio a eles, e lhes dirás: assim diz o Senhor. E eles quer que ouçam, quer deixe de ouvir, porque são casa rebelde, hão de saber que esteve no meio deles o profeta. E tu, ó filho do homem, não temas as suas palavras, ainda que sejam sarças e espinhos para contigo, e tu habites com escorpiões, não temas as suas palavras, nem te assustes com os seus rostos, porque são casa rebelde. Mas tu lhes dirás as minhas palavras, quer ouça, quer deixe de ouvir, pois são casa rebelde. Mas tu, ó filho do homem, ouve o que eu te digo, não seja
rebelde como a casa rebelde. Abre a tua boca e come o livro que eu te dou. Então, a nossa obrigação, como Deus está falando aqui com o profeta Ezequiel, quer que ouve ou deixa de ouvir, a nossa obrigação é levar a palavra, né? Porque é o Senhor que vai colocar o arrependimento. Que muitas das vezes a gente até leva a palavra para a pessoa e a pessoa não dá ouvido. Às vezes Deus vai precisar, né, ferir a pessoa. Porque Deus, ele prefere ferir a pessoa do que perder a pessoa. Então, a gente tem que fazer a nossa obrigação, né? A gente tem que levar a palavra, quer que ouça ou deixa de ouvir, porque quem vai colocar o arrependimento genuíno no coração da pessoa é o Espírito Santo de Deus. A gente, né, só lembrando que a gente não faz nada, a gente só é um instrumento usado pelo Senhor. É Ele que dá o crescimento, né? Igual foi lido aqui, né? Paulo plantou, Apolo regou, mas quem dá o crescimento é Deus, né? Que possamos levar a palavra do Senhor sem medo, que Ele possa nos dar autoridade e ousadia para que possamos fazer a obra dEle e concluir o propósito dEle aqui nessa terra. Mas às vezes você vai falar assim, mas eu não sei falar. Eu vou deixar uma passagem aqui para a meditação de vocês, que se encontra no livro de Jeremias, no capítulo 1, eu vou ler do verso 5 até o verso 9. Antes que te formasse no ventre te conheci, antes que saíste da madre te santifiquei as nações, te dei por profeta. Então disse eu, né, Jeremias dizendo para o Senhor, Senhor Jeová, eis que não sei falar, porque sou uma criança. Mas o Senhor me disse, não digas, eu sou uma criança, porque aonde quer que eu te enviar, irás, e tudo quanto te mandar, dirás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. E estendeu o Senhor a sua mão e tocou-me na boca. E disse-me o Senhor, eis que ponho as minhas palavras na tua boca. Né? Quando o Senhor levanta uma pessoa, né, para levar a palavra dele, como ele fez com o profeta Ezequiel, com o profeta Jeremias e com tantos outros, ele capacita a pessoa. Porque isso não vem de nós, vem de Deus, a capacidade, ele nos capacita. Porque ele escolhe as pessoas, né? Desde o ventre da mãe. Porque às vezes ninguém dá nada por você. Mas se o Senhor te escolheu, nada e ninguém pode barrar, né? Na palavra do Senhor fala, tá no livro de Isaías 43, no versículo 13. Ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Então, se o Senhor te levantou por boca dele aqui nessa terra, por profeta, ninguém pode impedir, absolutamente ninguém pode impedir. Ninguém pode impedir o agir de Deus na vida de ninguém. Se Deus tem um propósito na nossa vida, na vida de qualquer um, Ele vai cumprir, Ele vai agir. E a gente tem que deixar Deus nos usar. Porque a gente vai ficar com vergonha, eu vou falar por mim mesma, né? Para mim, colocar minha cara aqui, para mim estar falando, foi fácil não. Você acha que foi fácil? Até mesmo o pouco de conhecimento que eu tenho, eu tive que ler a Bíblia. Eu tive que ter um pouco de conhecimento, buscar o conhecimento também. Que Deus dá, o conhecimento dá, mas a gente também tem que buscar. A gente tem que ler a palavra. Porque eu converso muito com a minha irmã, que eu amo demais, né, a Lorena. E eu falo com ela, às vezes eu tô conversando com ela por telefone, eu falo, a gente nem sempre vai estar com a Bíblia na mão. E se uma pessoa lá na rua, onde a gente estiver passando, precisar da palavra, ela está gravada aqui, ó, tem que estar gravada na tábua do nosso coração. Mas para que ela venha estar gravada na tábua do nosso coração, a gente tem que praticar a leitura da palavra, né? A gente tem que esforçar para buscar o reino do céu. A gente tem que esforçar para fazer a obra de Deus. Não é assim, eu vou fazer a obra de Deus e pronto. Né? A gente tem que ter a leitura da Bíblia, a palavra de Deus, ela tem que estar guardada na tábua do nosso coração para que a gente possa meditar nela dia e noite. E quando uma pessoa precisar de uma palavra, a gente está no mercado, está na rua, em qualquer lugar, né? A gente possa ser boca de Deus para aquela pessoa que precisa daquela palavra, né? A gente tem que praticar a palavra. A gente tem que ler a palavra, a gente tem que guardar na tábua do nosso coração para que a gente também possa levar o ID. Às vezes você não tem tanto tempo, mas assim, às vezes começa com pouco, começa lendo alguns versículos, gasta ali uns 5 minutos, outro dia vai gastando 10, o tempo que você tiver, gasta com Deus, porque não é perdido. Todo o tempo que a gente gasta, né, com leitura bíblica, com oração, com jejum, tudo que a gente gasta com Deus é recompensante. E isso, ela vai estar germinada na tábua do seu coração, e na hora que aquela pessoa precisar daquela palavra, se você está em outro lugar, né, o Senhor vai colocar ela no seu coração para você estar passando para aquela pessoa. Amém? Espero que essa palavra tenha falado no coração de todos vocês
E não se esqueça, ide, não tem vergonha. Porque muitas das vezes também você vai pensar assim, ah, mas eu já cansei de pregar. Gente, igual foi falado aqui, não é por força nem por violência, você faz a sua parte, né? Deus faz a sua parte, que Deus vai fazer a dele, né? Leva a palavra, é Deus que vai dar o crescimento, né? Porque muita gente, né, infelizmente, entra aqui e sai de cá. Mas a nossa obrigação nós temos que fazer, que é o ID. Amém? Espero que tenha edificado a vida de vocês, né? Para que vocês também venham fazer o ID, né? E concluir com o propósito de vocês nessa terra. Como se diz Paulo, combati o bom combate, encerrei a carreira e guardei a fé. Que a gente possa cumprir com o nosso propósito, nosso chamado nessa terra, para que um dia possamos encontrar com o Senhor nas nuvens, com as nossas vestes mais alvas que a neve. Amém? Fica todos com Deus e na paz do Senhor Jesus. E não se esqueça de se inscrever no canal, dar aquele joinha, compartilhar esse vídeo para o máximo de pessoas que precisam ver essa palavra. Também ativa o sininho das notificações para que todas as vezes que eu postar vídeo, o YouTube venha notificar vocês. O meu nome é Vânia Cardini, sou criadora do canal Entender Bíblico e que todos fiquem com Deus. Amém.